Olá, seja bem-vindo em mais o Boteco em Frente ao Hospital. Esse é um grupo, uma série de vídeos que nós da comunidade de infraestrutura hospitalar, um grupo de amigos que se juntou para a gente começar a compartilhar conhecimento, trocar ideias, conhecer melhor a nossa profissão e ir em busca de cada vez melhores práticas, melhores ideias e usos mais adequados de tecnologias, de processos para melhorar o conhecimento em infraestrutura hospitalar. E hoje eu estou aqui com um convidado especial, mais um colega que já começou com esse conceito de grupo de troca de ideias, começou lá atrás, eu e esse rapaz aqui. Ele é especialista de projetos de infraestrutura corporativa do Hospital Albert Einstein, é um amigão, e hoje eu trouxe esse camarada para falar um pouquinho sobre subestação IoT. Nós já vamos entender isso. Regis, seja bem-vindo. Regis Gandhi, que prazer ter você aqui. Bom, Marcos, é um prazer imenso estar aqui. Como tu já disse, não é de hoje, né? A nossa carne já está queimando, porque a gente já está assando há muito tempo. E é muito bom poder conversar, poder falar sobre infraestrutura, poder falar sobre um assunto que é mais que nossa profissão, faz parte da nossa vida e ajuda tantas pessoas aí a terem um melhor atendimento, ter uma saúde de qualidade, né, dentro dos hospitais do Brasil aí. E esse grupo, vamos dizer assim, nós já estamos aí, acho que a gente começou um pouquinho antes da pandemia. Na pandemia a gente se motivou cada vez mais a se juntar e trocar experiências, e cada hora a gente está falando sobre aí um tema relevante. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre subestação IoT. É um conceito, aguenta a mão que vocês já vão entender o que é que esse maluco propôs. Fez muito sentido e por isso eu o convidei para falar aqui, para a gente expor para vocês o que é esse conceito e como é que ele está enxergando. Mas antes disso, é importante que você que talvez ainda não tenha ouvido falar em internet das coisas, bom, saiba que você provavelmente já está em contato com isso, né? Internet das coisas diz respeito a tudo aquilo em que você, anteriormente, você tinha a necessidade de coletar dados, coletar ideias, processos, utilizando CLPs, utilizando microcontroladores de maneira isolada. Hoje, cada um dos dispositivos já vem com uma inteligência embarcada e responsável por executar uma determinada tarefa. Então, os exemplos mais comuns do dia a dia, você tem aí o seu smartwatch, você tem o seu smartphone, mas também você pode ter na sua casa a Alexa, uma lâmpada que tem o seu conhecimento já com tudo preparado para que você possa conectar na internet e a partir dali você coletar os dados. Mas, Regis, IoT, eu acho que está fácil de entender no dia a dia das pessoas, quando a gente está falando em residências. Então é sempre mais fácil a gente explicar esses conceitos com aquilo que o pessoal está mais próximo. Mas para a comunidade de infraestrutura hospitalar, nesses últimos projetos que a gente vem fazendo com o Einstein, você sempre nos desafiou a encontrar formas de transformar tudo aquilo que é parte da infraestrutura em um conceito IoT, né? Eu posso citar alguns exemplos, como por exemplo, um painel elétrico para controle de bombas, onde antigamente você tem lá dois conceitos. Você tem lá todo o painel elétrico, com um monte de fiação indo para um quadro de controle, e esse camarada falou assim, escuta, IoT, bicho, vamos botar tecnologia aí. E o desafio foi trazer isso para dentro de um painel elétrico que já tem embarcado ali a sua inteligência, e para você levar isso para um sistema de BMS, assim você já tem lá um cabinho de conexão para
fazer esse processo e alguns outros. Para começar, dá alguns exemplos aí de coisas que você já vem fazendo nos últimos projetos e conta para nós o que é que você, como é que você enxerga esse universo de IoT? Marcos, a gente tem que contextualizar, né? O grande desafio nosso, quando a gente fala numa subestação, e assim, a gente falando uma subestação hospitalar ou uma subestação, uma subestação que alimenta a casa da pessoa ou qualquer lugar. Não, já vamos começar por aí. Tem muita gente, tem muitos dos nossos colegas que estão assistindo que talvez não tenha a dimensão do que é exatamente uma subestação. Uma subestação comum, como é que é uma subestação comum? O que é o exemplo mais básico de uma subestação? A gente pode pensar na subestação quando a gente vê aquele pátio cheio de torres, cheio de coisa, mas quer ver uma subestação que ninguém entende como subestação, mas é aquele transformador que a gente tem no poste. Da rua, da casa. Rua. A gente olha para o poste, olha para cima, tem um transformador, tem uma chave seccionadora do lado dele e tem uma saída de uma voltagem, vamos falar de um modo mais simples, de uma voltagem diferente. Então, a subestação, ela é o que a gente chama de um condicionador de energia. Ela vai pegar uma energia que está num estado, vai condicionar ela e entregar num novo estado mais adequado ao uso do usuário, do usuário final. Trazendo para esse exemplo do transformador no poste de casa, quer dizer, você tem em algum lugar estão produzindo eletricidade, ela chega, ela vai ser levada, por exemplo, Itaipu ou Furnas, você produz eletricidade, manda ela em alta tensão até uma cidade, né? Então para longas distâncias se eleva a tensão para você poder mandar ela mais longe sem perder corrente. Isso. Quando ela chega em algum lugar, ela passa por uma subestação de transformação, onde ela vai sair de uma tensão mais alta para uma tensão mais baixa. Aí dali, dessa subestação da cidade, ela vai para uma área menor, onde você vai distribuir até chegar no transformador de casa, e aí ele vai rebaixar até que você possa usar o seu eletrodoméstico em casa. Na a gente pode até dar exemplos, né? Quando sai lá de Itaipu, se a gente pegar a linha principal de Itaipu, hoje ela trabalha com 500 mil volts. Tá. Né? Essa energia ela vai vir até uma subestação principal do grande centro em 500 mil volts. Okay. A gente condiciona ela, a gente rebaixa ela de 500 mil volts normalmente para 138 mil. Nesses 138 mil volts, a gente vem até áreas, os bairros da cidade de São Paulo, por exemplo, ou municípios menores, e daí a gente rebaixa ela para 13.800 volts. Em 13.800 volts, eu levo até o poste perto da casa do usuário. Lá eu tenho um transformador e eu rebaixo novamente para 220 volts, 127 volts, para entregar na tomada, né? Então... E em hospital é igual? Quer dizer, eu já chego direto desse bairro ou dessa cidade? Ou ele precisa passar por uma transformação? O hospital, ele funciona de um modo semelhante, mas com cuidados a mais. Tá? Quando a gente fala de uma casa, a gente não pensa em ter redundância, a gente não tem cuidados quanto à qualidade. Claro, existem cuidados sim com a qualidade de energia, mas os riscos pela baixa qualidade de energia são muito menores. Quando a gente pensa no hospital, a gente tem que ter cuidado com a qualidade de energia, com a continuidade dessa energia,
Tá? Existem legislações bem restritivas quanto aos hospitais. Então, um exemplo muito forte é que um hospital não pode ficar sem energia nas áreas críticas por mais de 15 segundos. Olha aí. Então, assim, a gente passa a ter a visão de um gerador, por exemplo, acoplado à nossa subestação. Então, a gente já passa a ter outros conceitos que a gente não vai entrar aqui, né, que eu acho que não é o caso, mas outros conceitos como o sincronismo entre o gerador e a rede, como a detecção rápida de uma falta para que essa detecção acione o gerador. Mas a principal diferença é a forma de transformação. O transformador, ele é um transformador que tem características construtivas melhores para filtrar algumas distorções que acontecem pela transmissão, e a redundância. A redundância é o principal ponto no hospital, porque no hospital, se um transformador queimar, tu imagina ficar 5, 6, 10 ou até mais tempo, 10, 20 horas sem energia. Não pode, não dá. No hospital. Então, no hospital, a redundância é obrigatória. A RDC 50 obriga o hospital a ter um nível de redundância. E isso tudo complica um pouco o cenário, né? A construção. Mas aí, vamos lá. Então, aí, uma subestação, então, de um hospital, ela é diferente desse conceito que a gente tem para residência. Mas se a gente fosse olhar ali, quais são os componentes que você tem dentro de uma subestação? Você mencionou o transformador. O que mais que você pode mencionar dentro? A subestação, ela segue o conceito básico de elétrica. Tá. Então, ele começa com um disjuntor, chave seccionadora, uma chave que é capaz de ligar e desligar ela. Que seria muito semelhante ao interruptor de luz da nossa casa. Ok. Mais semelhante ainda, que é o mesmo conceito, é aquele disjuntor que a gente tem lá na caixa de energia da entrada da Eletropaulo ou da concessionária do local onde a gente reside. Tá? Após isso, nós temos o... Então peraí, vamos passo a passo. Você mencionou 3 coisas aí. Você mencionou o transformador, que está claro, ele transforma uma tensão mais alta numa tensão mais baixa. Aí você tem um disjuntor, que ele tem a função de proteção, para proteger os cabos caso a corrente ultrapasse a capacidade que os fios têm de suportar a eletricidade que está passando por aquele cabo e que pode virar um risco. Mas você também falou de chave seccionadora. Então menciona aí o que... Não, eu vou tentar fazer... Vou mencionar de novo todos os elementos, mas numa ordem. Tá bom, tá? Vamos lá. Então a gente começa pelo disjuntor ou chave seccionadora, que é um elemento que vai permitir que a subestação ligue ou desligue. Ok. Tá? Começa por ele. Tá? Nós vamos ter ele em 2 pontos. Na entrada de energia, onde entra a energia em maior voltagem, tá bom. Tá? Que pode ser 13.000 volts ou 500.000 volts, como a gente falou. Depois nós temos o transformador. Tá. Depois nós voltamos a ter um disjuntor ou chave seccionadora. Aí na menor voltagem. Aí, esse disjuntor e chave seccionadora é o que alimenta a nossa casa ou alimenta o motor, ou seja o que a subestação... Aonde você estiver consumindo essa eletricidade. Então, se a gente falar de uma forma bem básica da subestação, a subestação é composta por isso. Um disjuntor de entrada, um transformador, um disjuntor de saída. O que varia? A gente não vai fazer uma subestação com um único disjuntor de saída, porque esse disjuntor ele teria toda a potência da subestação focado nele. Então a gente cria um painel, que é normalmente chamado de QGBT, quadro geral de baixa tensão. Tá? Baixa tensão, lê-se baixa voltagem, né? Que é a voltagem que a gente utiliza no dia a dia. E esse QGBT, ele distribui
por meio de vários disjuntores, várias chaves, Uhum. ele distribui a vários outros painéis. Vai dividindo em ramais para você ir usando em áreas E cada específicas. um desses ramais ele pode chegar ou uma lâmpada direto ou pode chegar a um outro painel que subdivide de novo. Legal. Então, esse é o conceito básico de subestação. Tá? Existe algum conceito de proteção além do disjuntor? O que mais? As subestações, elas têm que ter as proteções normativas. Fala mais sobre isso. Então, assim, ó, uma subestação, quando a gente fala da alta tensão dela, tá, ela precisa proteger não só a carga, não só o transformador ou as coisas que estão após ela, mas ela tem que garantir que uma falha nas cargas não vá atingir o sistema todo. Claro, porque o hospital ele pode ter um problema interno e ele leva para todas as outras casas, todas as regiões, todos os comércios que estiverem conectados ali. Exatamente. Tá. Então, existem as proteções padrão, tá? Que são proteções de sobrecorrente, sob e subtensão. As proteções de sobrecorrente, ela tem a proteção temporizada, que é se houver uma sobrecarga, quer dizer, tu botar muita carga na tua subestação e essa carga for subindo gradualmente. E existe a proteção instantânea, que é se caso tu fechar um curto-circuito, se tu encostar dois fios lá, ele tem que proteger instantaneamente a carga e tem que proteger instantaneamente a geração de energia. Quem que é esse dispositivo? Esse dispositivo é o relé de proteção. Tá? Esses relés de proteção, eles podem ser relés de proteção simples, que são ainda existem, não no mercado para vender, mas ainda existem instalados. Os eletromecânicos, os eletrônicos e os inteligentes. E depois existe uma classe que é o que se usa começou a se usar em hospitais hoje, e é uma classe muito importante, a gente vai falar um pouquinho mais deles depois, que são os IEDs, que são relés realmente inteligentes, capazes de não só fazer a proteção do elemento onde ele está acoplado, mas conversar com outros relés de proteção de forma a sincronizar as ações. Então, a partir daí, a gente já começou a falar um pouquinho mais sobre um pouco mais de inteligência nesse processo, né? Bom, eu sei que já existe o conceito de subestação dessas de grande porte, onde você tem o conceito de uma automação elétrica dessas subestações. Então, se eu, por exemplo, recentemente nós tivemos esse problema de apagão em uma determinada região, e aí, por exemplo, as concessionárias tomam as decisões de chavear de um lugar para o outro, levar a eletricidade. Não tenho mais desse lado, eu pego daquele outro lado para poder fazer a tomada de decisão. Mas nós estamos falando em subestações de grande porte. Isso se aplica também, essa automação de subestação, se aplica também a hospitais? Sim, sim. Conta um pouquinho para a gente. Em hospitais, o foco ele é um pouco diferente. Porque o foco do hospital, o foco final é a vida que está lá no final. A vida pode estar dentro do centro cirúrgico, pode estar numa UTI ou em qualquer ala mais intensiva do hospital. Tá? Quando a gente fala da distribuição de energia ou da indústria, o foco está na proteção dos equipamentos. Então é um pouco diferente o foco final. Mas a automação em si, ela é semelhante. A programação que varia. Bom, o que é uma automação de subestação? Primeiro ponto.
até pouco tempo atrás, e quando eu digo pouco tempo é menos de 20 anos atrás, Ok. talvez até menos ainda, né? Se faltasse energia numa subestação do hospital, o que acontecia? Apagava a energia e o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, o que desarmou, como desarmou, isso tudo era investigado através de suposições. Ok. Isso dificultava muito a investigação e, às vezes, um problema simples, como uma bobina queimando ou um fio mal conectado, ele demorava muito tempo a ser detectado. Então, Porque vamos só, porque como a gente acabou, a gente explicou, mas talvez não esteja claro na cabeça das pessoas que, olha, se você imaginar o que é dentro de um hospital, o que é uma subestação, nós estamos falando de um quarto onde você tem uma sala, né? Onde você tem separado ali esses elementos que o Regis explicou, né? O transformador está num lugar, aí você tem um painel onde você está fazendo toda essa transformação. Nesses painéis você vai encontrar os disjuntores, os relés de proteção e tudo mais. Então, o que você está mencionando é o seguinte: eu tive uma interrupção, cheguei lá, eu como eletricista, chego, olho na frente do painel, eu olho o painel, eu não tenho aonde que está o problema, né? E está tudo energizado, não tenho que ficar olhando ali, quer dizer, não é... Até para entrar nesses locais existe todo um preparo, EPI, tem que ter até um treinamento específico, você tem que seguir uma norma específica para poder entrar nessas áreas. Então é isso que você está dizendo. Quer dizer, era difícil sem que você tenha uma forma um pouco mais inteligente, e aí a automação te dá essa possibilidade. Tu imagina uma coisa simples, um cabo que estava frouxo lá. Ok. Um cabo que estava mal apertado na conexão. Ele gerava uma faísca que derrubava o sistema. Ok. No primeiro nível de automação, a primeira automação que foi feita, que foram os relés eletrônicos, que eram antes dos inteligentes, eles simplesmente eles passaram a dizer, olha, eu desarmei por uma sobrecorrente instantânea que durou tantos segundos e que foi de intensidade X. Legal. Que já era uma evolução. Ele não... Isso você mostrava num displayzinho. Exatamente. Tá lá, olha, o erro tal, com essa característica que eu sei que significa tudo isso aí. Só que ele só mostrava isso, o motivo do desarme. Ok. Ele não monitorava o antes nem o depois. Ele monitorava o momento. Com a evolução, a gente evoluiu os relés passaram a mostrar até 10 ciclos antes, que são 180 milissegundos, menos um segundo antes e um segundo depois, para simplificar. Então, tu via o antes e o depois do problema. Mas ainda era focado. A automação como um todo... E isolado naquele. Isso. Né? Se você tem vários, e aí são vários desses numa instalação, numa subestação, você vai ter muitos, você mais ou menos não sabia exatamente onde. A automação de subestação como um todo, ela entrou para integrar as informações. Então, eu tinha um contato do meu disjuntor, então eu vejo na automação que o meu disjuntor desarmou, eu vejo na automação que o desarme foi mandado pelo relé de proteção com a proteção XYZ, que ele durou tantos segundos. Eu vejo que antes do desarme eu tive uma variação da voltagem depois do transformador, mas não tive uma variação de voltagem antes do transformador. Aí, com essas informações, começa a ter dados para você, eu consigo fazer um diagnóstico. Eu consigo dizer que o problema está depois do transformador na baixa tensão e antes do disjuntor, por exemplo. Com isso, eu consigo
prever um desligamento e ir lá e ir no ponto exato do meu problema. Então, a automação de subestação nasceu com esse objetivo. Mas ainda nesse ponto você não está falando ainda de relés inteligentes que utilizam Não. protocolo, você está falando apenas de contatos secos que iam para um CLP, que aonde ficava esse CLP? Você tinha que montar um painel. Exatamente. Uhum. Então, o que a gente fazia? A gente montava um painel enorme com... A gente fazia, ó, parece que é um negócio muito antigo, né? Nós estamos falando de quê? 2014, 2013. Não. A partir daí, né? Exatamente. Não é um negócio muito para trás, então, não. O que a gente fazia? A gente montava um painel de 2 metros de altura, com um PLC com 200 entradas, 100 e poucas saídas, e interligava por fio a cada dispositivo do nosso, que a gente achava importante, porque daí, nesse momento ainda, a gente tinha que elencar o que era importante. Claro. A gente não podia ter tudo. A gente ia ter o que era importante. Primeiro porque fica caro que é uma beleza, né? E segundo porque realmente não tem. Como é tudo contato seco, você tem limitações. Era absurdo. E uma outra questão importante. A programação, ela era feita segundo o nosso entendimento. E não segundo uma experiência adquirida ao longo dos anos. Então, o que acontecia? A gente botava, monitorava as coisas, determinava tempos de monitoração, determinava regras de monitoração, mas às vezes a gente não pegava a falha porque a nossa regra de monitoração não estava adequada. Claro. Né? Quem que vai saber se é 15 milissegundos ou se são 35 milissegundos? E outra questão importante, a gente tinha sim a capacidade de comandar os elementos, mas nós tínhamos um problema. Porque também nos comandos a gente criava regras e era tudo baseado em contato seco. Tá. Então, dá um exemplo de comando. Leitura, tudo bem. Eu pego todos os dados e estou apresentando essas informações. Em que momento que você comandaria algo dentro de uma subestação? Porque, desculpe, eu pulei uma fase, tá? A gente começou monitorando. Tá. Aí a gente descobriu, poxa, se eu puder comandar pela automação, eu não vou precisar ter uma eletricista dentro da subestação quando ligar o disjuntor. Segurança. Outra coisa, se eu puder comandar o meu disjuntor, eu vou poder, numa falha, tomar ações para que essa falha dure menos. Por exemplo, cai o transformador A, eu ligo o transformador B, e mantenho o sistema energizado. Aquela história de redundância que você falou antes, a partir de agora ela deixa de ser ali uma tomada de decisão onde você tem que mandar um rapaz lá para poder mudar um disjuntor de alta tensão com uma tensão alta, né? Não de alta tensão, mas com uma tensão alta. E a partir daí você consegue mandar ele a tomada de decisão através de um software, um apertar de botão. Exatamente. Mas ainda não era ideal. Tá. Por quê? Porque eu tinha que centralizar isso, primeiro, num processador, num PLC. Tá? Eu estava trazendo todas as informações via contato seco, as informações elas não eram completas. Legal. Tá? E ainda com essas limitações que você falou de quantidades. Então, o que acontecia? Desarmava um disjuntor e ele dizia assim, bom, vou mandar ligar o outro transformador. Claro. Mas pode ligar o outro transformador? Qual foi o nível que estava a falha? Ela está antes dos transformadores ou depois? A inteligência na sequência de liga e desliga precisava ser entendida para você aplicar isso no CLP. Exatamente. E como os painéis, os elementos não eram independentes,
era muito difícil programar. Acertar qual que vai ser a lógica de o que liga, o que desliga. Entendi. Porque assim, ó, qual era o ideal? A gente sabia do ideal. Uhum. A gente não conseguia fazer, ou... a gente não conseguia fazer na época, Uhum. tá? Mas qual era o ideal? Eu sou QGBT, Uhum. eu tô ok. Eu sou transformador, eu tô ok. Uhum. Eu sou seccionador de média tensão, eu não tô ok. Tem um perereca aqui comigo. Eu saio fora. Então, eu sou a seccionadora de média tensão 2. Eu tô ok. Eu sou o transformador 2, eu tô ok. Peraí. Então agora que está começando a fazer sentido. Então, a partir do momento que eu sou uma coisa inteligente que pode fazer um autodiagnóstico e dizer eu tô ok, esse é o que é o famoso conceito de uma coisa inteligente. Exatamente. Entendi. Porque no momento que cada elemento consegue dar o seu diagnóstico para o sistema, cada elemento diz, eu posso entrar, eu posso retornar. Então, a decisão passa a poder ser automática. Porque antes a gente tinha a possibilidade de botar em automático, mas ninguém botava em automático. Por quê? Porque a única mente pensante, a única parte capaz de raciocinar e juntar todas as informações era a mente humana do operador. Uhum. Então, e que precisava ter um coleguinha ali que já tem anos de mercado, que conhece muito do riscado. E aí, ó, você em casa, você imagina o seguinte, às vezes você se pergunta, mas é caro. Você vai ver daqui a pouco, quando todo esse pessoal um pouco mais sênior, que já está se aposentando, e vai vir essa garotada nova para fazer essa operação, pensa o quanto sem esse tipo de automação de forma automática vai começar a ser cada vez mais necessária, né? E assim, tem questões que não se levam em consideração. Uhum. Por exemplo, a gente brinca, mas tem uma conotação séria. Existe a lei de Murphy. Cara, o operador da subestação teve dor de barriga quando começou o evento. Uhum. O operador da subestação teve que atender um outro evento no mesmo momento daquele evento. Essas coisas são impossíveis. É o fator humano, né? Uhum. E assim, nas coisas críticas, quanto mais a gente conseguir... não é retirando, tá? Uhum. E é importante entender a nuance bem leve disso aí. É substituir um fator humano. Uhum. Porque retirar o fator humano quer dizer que tu vai te retirar o pensamento humano sobre isso. Não tá retirando. Tu tá só colocando ele de outra forma. Uhum. Você está criando formas para que melhore aquele processo. Exatamente. Tecnologia, essa é a grande jogada. Quer dizer, toda vez que você tem uma inovação, uma tecnologia em uma determinada área, o que você faz vai acontecer mudanças? Claro que vai. Mas essas mudanças vão eliminar postos ou tirar empregos? Não. Na maioria das vezes ele melhora e até cria novos postos e novas possibilidades. Vem cá, mas até aí a gente ainda está falando de uma automação onde inicialmente você tinha apenas dispositivos que estavam ali dependendo única e exclusivamente de um operador, quer dizer, um bom eletricista que ia lá e pelo faro dele ele desliga aqui, liga ali, liga acolá, que é o caso de muitos hospitais. Aí você apresentou uma automação que ela é colocada ao lado, ela não vem de fábrica, ela não vem do montador de painel, ela é uma automação que ela é construída com um painel de automação de subestação, que não são todos os hospitais que têm esse recurso, mas ele tem esse modelo, né, de você levar os dados. Você não mencionou ainda a parte de protocolos, né? Então existem
toda uma possibilidade de você colocar esses dispositivos conversando com protocolos elétricos. Você pode até falar um pouquinho sobre o 61850, levando isso para um CLP que vai gerenciar e ter essas sacadas, né, essas lógicas de configuração para a tomada de decisão, se eu parto A, parto B, verifica isso, verifica aquilo. Muito bem. Mas o que é subestação IoT, então? Conta pra gente o que é esse conceito novo que você está propondo, que você está nos desafiando Aí que tá. A implementar. Vamos, assim, a gente tem vários relés de proteção. Você lembra que eu falei antes em IED? Tá. Né? O IED é um relé inteligente, ele funciona em protocolos específicos. O principal deles é o 61850, que é um protocolo que ele permite na composição dele fazer uma conversa rápida e precisa, sem perda de dados, entre dois relés. O que ele permite com isso? Ele permite que não só os relés conversem entre si, como eles troquem informação de falha e mudem o perfil do próximo relé para ele responder a falha que está vindo de forma diferente. Você consegue dar um exemplo prático? Vou chegar lá. O que ele vai fazer? Eu tive uma subtensão na rede. O primeiro relé... Subtensão, só para o pessoal entender, é o seguinte: você está esperando lá, imagina na sua casa aí que você está esperando ali os 127 volts para ser alimentado. E aí, de repente, ao invés da rede apresentar esses 127 volts, ela começa a apresentar 105, 106. É claro que os dispositivos que estão esperando os 127 vão trabalhar de maneira inadequada. Então, esse é a subtensão. A subtensão é o inverso. Quando você tem lá, se eu estou esperando até 127, está chegando 140, por exemplo. Então, aí já é uma sobretensão. Então, vamos lá, voltando aí. Aí você tem uma subtensão. Chegou a subtensão, o relé desligou a rede, ele tirou a rede fora. Ok. Ele ligou o gerador. Legal. O gerador, ele tem capacidade de corrente, capacidade de carga diferente da rede. Ok. O gerador não suporta toda a carga da rede. O que o relé faz? Ele manda uma comunicação, ele chama de buzz, né? Ele manda uma comunicação para o próximo relé e diz assim, olha, tu está sob o gerador agora. Então, a tua regulagem, que era de 1000 amperes, vai passar para 800 amperes. Ele entende isso... Sem que ninguém ponha a mão. Ninguém põe a mão. Ele pode fazer mais. Ele entende assim, agora eu sou 800 amperes. Então, carga A, carga C e carga Y, vocês desligam e não entram mais até eu recuperar para 1000 amperes. Claro. Entende? Isso pode ser feito em milissegundos. Ou seja, coisa que nenhum ser humano seria capaz de... Não, isso vai ser feito em até 200, 300 milissegundos. É 0,3 segundos. Então, o que acontece? O usuário nem vê isso acontecendo. Tá? Isso é esse protocolo, e é um protocolo que é utilizado pela ANEEL nas subestações de grande porte. E ali, inclusive, porque você tem um contrato, e aí quem está fornecendo ou não tem que saber ali onde está. Você fazer uma investigação depois, você fazendo uma análise, né, voltando para o processo, você consegue identificar qual foi onde aconteceu a falha, qual foi a falha, quanto tempo ela durou, ela começou onde e o que aconteceu. Bom, você está querendo me dizer então que se você tiver esses relés de proteção, esses dispositivos, todos eles conectados com esse poder do que o protocolo 61850 entrega, de levar tudo isso para essa automação,
essa inteligência é capaz de identificar qual foi a falha, onde ela foi, qual o tempo de duração, quem atuou primeiro, quem atuou depois. É isso mesmo? Isso. E eu posso agregar até mais informações nessa troca deles. Eu posso agregar temperatura que o transformador estava na hora, temperatura que o painel estava na hora, temperatura que o barramento estava. Eu posso agregar mais informações ao relé. Eu levo essas informações ao relé e essas informações são trocadas no momento e são armazenadas na gravação da falha. E eu posso configurar essa gravação da falha para 20, 30 segundos, que parece pouco tempo, mas uma falha elétrica é uma eternidade. Se uma falha elétrica durar mais que 1 segundo, ela já está destruindo tudo que tem na volta. Então, a gente, quando fala em falha elétrica, 20 segundos é 1 ano. Tá? É muito tempo. E assim, e não é muito difícil a qualidade. A gente sabe que a qualidade da eletricidade no Brasil, ela deixa muito a desejar. E nós não estamos nem falando dessas interrupções como que aconteceu recente, em que nós tem lugar com 9 dias, gente sem eletricidade. Nós estamos falando de microfalhas mesmo que acontecem, que podem levar menos que 1 segundo. E a partir do momento que você está usando um protocolo que consegue capturar esses intervalos bem curtinhos, se você conseguir entender e observar que, por exemplo, frequentemente essas falhas elas são bem curtinhas, que ocorrem a cada 20 segundos, 20 milissegundos, né? Ali, 200 milissegundos. Então você tem, se você trabalhar com os alarmes a partir daqui é uma coisa, antes daqui é outra. Então, o que você está me dizendo é o seguinte: a partir do momento que eu tenho uma automação elétrica capturando esses dados, eu vou ter uma saúde elétrica para o hospital muito mais fácil de planejar e de evitar interrupções. E daí, aí a gente poderia fazer mais 3 podcasts falando sobre isso, né? Mas a questão, assim, daí a gente pode, juntando isso com um software como o PME, por exemplo, né, que é um software de análise, e isso é muito importante. O PME é um software de análise, né, de qualidade de energia, qualidade e de falhas, né? Então, associando isso a medidores de qualidade de energia, tu tem um diagnóstico completo da tua energia, e daí tu pode até pleitear junto à concessionária algumas melhorias de infraestrutura, mostrando para ela... Baseado em dados. Isso. Que hoje o Einstein já faz e faz frequentemente. A questão, eu sei qual é a próxima pergunta que vai fazer. A questão é a seguinte... Porque acho que está todo mundo esperando isso aí. Você está falando aí de automação, mas estava construindo um painel ali que está pegando os dados vivos. Exatamente. O que é a grande inovação? A questão é o seguinte. Eu não tinha um smartwatch e um tablet. Eu tinha um monte de coisinha agregada. Eu tinha um monte de pecinha interligada para chegar a esse objetivo. Então, eu tinha um painel. Eu tinha um painel de automação, eu tinha um monte de dispositivos inteligentes. Eu tinha um computador, nesse computador eu rodava um software supervisório, eu tinha um monte de sensorzinho, eu tinha protocolos diversos, RS-232, RS-485, desculpe pessoal, depois o Marcos explica para vocês, mas eu tinha Modbus, eu tinha Profibus e assim, vários protocolos. Eu tinha uma salada de frutas organizada, mas eu tinha uma salada de frutas. Eu quero comprar um smartphone. Entendi. Eu quero ter um smartphone, eu quero ter tudo lá dentro.
Eu quero ter uma... em conversa antes eu falei sobre a geladeira, né? Aham. Eu não quero botar um sensor de temperatura na geladeira, eu não quero botar um sensor de massa para ver o que tem dentro da geladeira, eu não quero botar um tablet na porta da geladeira, eu quero comprar uma geladeira smart, que eu chego ali e vejo tudo que ela pode me dar. Eu não quero botar uma Alexa conversando com ela, eu quero que ela tenha integrado a Alexa. Uhum. Então, essa é a ideia do painel IoT. Tá, mas isso parece bonito, mas peraí. Então vamos lá. O que você está falando é que antes não tinha nada, né? Então você tinha lá os dispositivos isolados, precisava de um caboclinho para ir lá interpretar isso. Aí surgiu o conceito que já é um negócio utilizado, os grandes hospitais já utilizam esse conceito de você ter um painel inteligente conectado que busca esses dados e aí usando já protocolos, já tendo uma lógica muito mais acelerada. O que você está propondo agora é que você não tenha um painel isolado de automação, que você já venha com um painel onde a distribuição elétrica já venha com inteligência embarcada. É isso? Aí a questão é o seguinte, parece uma ideia óbvia, mas não é tão simples, tá? Uhum. Todos nós tivemos que evoluir. Uhum. Então, assim, se a gente estivesse falando há 2 anos atrás, Uhum. a gente estaria dizendo assim, poxa, como eu vou colocar tudo isso dentro do painel? Uhum. Então, aí a Schneider começou a lançar produtos e a gente começou a entender o mercado. Então, um produto que já é consolidado no mercado com o Asset Advisor, Uhum. tá? Os relés inteligentes que evoluíram na linha P5, P3, P5, Uhum. tá? Que isso foi necessário, que as linhas anteriores não permitiam isso. Uhum. Linha anterior, por exemplo, que muita gente tem no seu hospital aí, a linha, pelo menos a da Schneider, o relé CEPAM, que vinha antes desses camaradas. E o CEPAM, ele precisava, por exemplo, para comunicar em 1850, ele precisava de um conversor e nem tudo era possível fazer nesse protocolo. Tá? A Schneider lançando a linha P3, P5, ela lançou uma linha que já vem esse protocolo embarcado. Já tem um protocolo embarcado e permite que a gente vá um pouquinho além. E daí vocês lançaram, agora me falhou o nome, cara, é horrível isso. Mas vem assim mesmo, viu? Vem, a gente perdoa. Vocês lançaram o que faltava, o integrador disso, que é o sistema... Que é o Sitel. O Sitel. Tá legal. O Sitel, por que ele é um integrador? Porque ele recebe o meu 1850, ele recebe os protocolos mais simples como o BACnet, como Modbus. o Modbus, e ele também tem entradas digitais para o que não era possível pegar via protocolo. Tá? Além disso, teve a evolução dos disjuntores, que também passaram a ser inteligentes. O que acontece nisso? Todo esse protocolo, tu bota um Sitel dentro do painel, que é um elemento pequeno, que cabe na caixa de baixa tensão do painel, interliga os disjuntores, interliga os relés de proteção, interliga o Asset Advisor, interliga todos esses elementos inteligentes ao Sitel. E ainda tem... Aí tem uma outra pegada do Sitel. O Sitel tem o supervisório nele. Interno. Ele tem internamente a capacidade de gerar um supervisório, que é uma peça muito simples, não é uma peça de gerenciamento gráfico, mas tu imputa os dados. Desenho do diagrama unifilar para você mostrar as coisas mais simples, com dados. Simples. E é interessante porque tu não precisa desenhar o diagrama unifilar. Tu vai escrevendo o diagrama unifilar nele e ele vai desenhando. Né?
Ele tem a segurança do 61850, ele tem o aprendizado da Schneider em gerenciar a média tensão com todos os protocolos de segurança para a operação de subestação. Então, eu não preciso dizer para ele que o disjuntor de entrada, se ele desarmar, ele precisa fazer isso, aquilo. Eu só habilito dele o conceito. Tá? Com isso, eu criei... Nós criamos... Desculpa nada, isso aí é a ideia inteiramente sua e eu só contribuí, só ajudei um pouquinho. Mas nós criamos o conceito do painel IoT, porque está tudo integrado. O que eu preciso para integrar ele ao meu supervisório? Um cabo de rede. Que vai ter um único ponto para você buscar todos esses dados para que qualquer outro supervisório no sistema de BMS, se for o próprio PME, por exemplo, para você buscar essas informações. E tem uma outra característica interessante do Sitel. Eu posso levar um ponto? Posso. Eu posso levar 2 pontos? Posso. E esses 2 pontos de rede, o Sitel me permite que sejam 2 pontos de rede independente, que não seja um daisy chain. O que isso Qual que é o ganho? E o que isso gera? Eu posso levar do Sitel para o switch X, do Sitel para o switch Y. Se você tiver uma queda de um lado ou de outro, você eu não crio um loop na minha rede. Quer dizer, são 2 pontos de rede com 2 IPs totalmente diferentes, com tudo diferente. Sempre pensando na redundância. Mas são redundantes. Então, a partir disso, claro que aí tem um trabalho ainda da Schneider em fazer isso se transformar num produto. Né? Ou, por enquanto é um conceito. Eu acho até que, de verdade... Eu imagino que esse conceito ele é mais relevante do que o produto em si. É muito legal que a gente consiga, porque uma das outras coisas que foi um grande desafio é que você imaginar que primeiro custo, né? Uma vez que você, falando assim, parece que, nossa, vai vir super inteligente, ele vai ficar mais caro? Não, olha, para você colocar um painel externo, que vai ter lá um CLP com um monte de cabo que vem daqui, dali, para colar com um CLP que às vezes precisa de um tipo de refrigeração diferenciado, porque é um CLP que vai trabalhar. Mas subestação nós estamos falando de temperaturas que estão aí normalmente acima da média. Com o Sitel você tem um conceito de ser já um dispositivo criado para trabalhar com eletricidade, né? Então ele já está no ambiente, já foi construído com essas características. Ele é um dispositivo hardware. E assim, nesse conceito do dispositivo hard, a gente não está falando só em temperatura, tá, Marcos? Porque temperatura é importante, sim, é um fator crucial, mas a gente está falando em interferência eletromagnética, a gente está falando em todo um conceito de subestação que ele é muito importante. Claro. Então, a gente está falando de um produto adequado a isso, centralizando vários produtos, tá? E levando isso de forma segura ao sistema. E um dado que é sempre relevante para o pessoal. Muitas vezes o pessoal fala assim, cara, mas tudo bem, aí eu trago uma inovação, mas inovação sempre é mais caro. Nesse caso, como é que foi essa experiência, esse estudo que foi feito? É mais caro, é mais barato, equiparou o seu preço, como é que foi? Aí que está o conceito, tá? Hoje, eu fiz uma busca simples lá. Hoje, em termos de orçamento, esse sistema ele representa em torno de 2 a 2,5% do valor total do painel, da subestação. Como um todo. Tá? Como um todo. Isso é pouco representativo quando a gente fala em valores totais, né? Mas em relação à automação convencional, ele é um valor muito diferente. Porque a automação convencional, talvez o hardware
saísse um valor semelhante. Tá? O Saitel tem um custo-benefício muito bom. Tá? Então, ele, apesar de ser um produto muito mais robusto, ele tem um custo muito semelhante a uma controladora convencional. Mas a questão que diferencia mais é que eu teria que fazer infraestrutura para levar todo o caminhamento de monitoração do painel de automação ao painel propriamente dito. De automação. Eu teria uma mão de obra especializada trabalhando. Eu teria todo um entendimento de engenharia que teria que ser feito na instalação, que também aumenta o custo da empresa de automação. Claro. Tá? E acaba sendo uma terceira empresa, né? Não é a empresa que está montando o painel, é uma outra empresa para poder, com conhecimentos diferentes, né? E tem um fator que é assim, quem vai estar fazendo a programação do painel não conhece o painel. Claro. Então, vai ter uma outra pessoa que conhece o painel, tendo que passar informações para essa empresa de automação para ele conseguir fechar isso. Sendo que isso, nesse conceito, vai vir praticamente pronto da fábrica. Tá. Então, vamos lá. Ó. Então, eu entendi que, além de ficar um pouco mais barato, ele entrega mais recursos, tá? Só que vamos dar um passo antes ainda, né? E aí já encaminhando para o nosso final, eu queria que você dissesse o seguinte: você entende que hoje os hospitais, com toda essa necessidade que tem de você monitorar e manter a qualidade de energia, continuar comprando painel elétrico simplesmente como a gente comprava antes, sem inteligência, partindo do princípio desse número que você falou, olha, pensando que o painel é de 2 a 3% mais caro quando ele tem inteligência, você enxerga que isso, mesmo os hospitais um pouco mais simples, deveriam pensar nisso? Eu vou falar o que dói no hospital. Tá. O que dói no hospital é o custo de OPEX. Todas as pessoas que vão assistir aqui, com certeza, de uma maneira ou de outra, já ouviram falar em custo operacional. Claro. Tá? Então, assim, o painel automatizado, e a gente falou lá do painel da subestação, mas esse conceito ele pode ser aplicado em tudo, tá? Ele pode ser aplicado do painel da subestação ao chiller, ao fan collet, ao painel de iluminação. Então, assim, primeiro ponto, o eletricista ser informado que desarmou o disjuntor A do painel B no quarto andar e ser informado imediatamente, isso traz assertividade e isso diminui o tempo de parada e diminui a necessidade de pessoas a mais. Quer dizer, claro. eu compacto a minha equipe. Você tem um caso desse, o CEP que você administra. Fala um pouquinho disso, o quanto você planejou de pessoas e como é que, depois de automação, como é que ficou isso no OPEX? O CEP, hoje, ele opera... O Centro de Ensino e Pesquisas do Einstein. O Centro de Ensino e Pesquisas, ele opera hoje com uma equipe de 2 eletricistas por turno. Tá? Por quê? Porque nós temos uma central de operações onde ele já tem essas informações. Só que, Marcos, é importante, o CEP ainda está, ele foi uma evolução conceitual, mas ele ainda está no conceito antigo. Ainda eu tenho um painel de automação em cada sala elétrica, monitorando cada painel. Nós estamos falando de um conceito novo e mais completo, onde... Se eu tenho um pequeno controlador dentro do meu painel de iluminação, eu vou poder pegar mais informações naquele painel de iluminação. E quanto mais informação eu tenho, mais precisa, mais assertiva é a minha intervenção.
Tá? Então, esse conceito pode ser ampliado. Tá? Então, hoje, eu trabalho com uma dupla de eletricistas em cada turno, e o normal seria eu ter de 2 a 3 duplas para conseguir fazer preventivas e tudo mais. Então, além de aumentar o número de informações para você tentar reduzir cada vez mais o tempo de resiliência, vamos dizer assim, né? Quer dizer, quando você teve a falha, a gente faz de tudo para que não tenha falha, mas se ocorreu a falha, em quanto tempo eu recupero? Você está dizendo que ficou mais barato e ainda melhorou o OPEX porque você diminui o número de pessoas para fazer essa operação. Mas tem um ponto muito mais importante, Marcos. Diga. O conhecimento é a chave de tudo, né? Claro. Então, vamos dizer assim, hoje, tu sabe que o teu hospital consome tantos quilowatts-hora mês. Isso é um conhecimento. Isso é um conhecimento póstumo, quer dizer, tu fica sabendo depois que o consumo ocorreu. Quando chegou. Mas o que te levou a esse consumo? Tá. Eu estou falando em eletricidade, mas isso vai muito além, tá? Então, assim, ó, tu imagina tu saber que a UTI, eu não vou nem dividir por leito, tá? Dá para fazer, mas vamos ficar num hospital com pouco recurso. Ok. Tu imagina saber que a UTI consumiu 20% do teu recurso elétrico. Tu imagina tu saber, tu ter na tela lá... Que o centro cirúrgico, outros tudo tantos detalhado, dizendo assim, ó, quem é o teu maior ofensor e daí conseguir, dentro dos teus ofensores, conseguir a trabalhar onde mais dói. Excelente. Esse é a grande vantagem da automação. É controle. E isso, quando tu bota um painel automatizado ali, tu bota um painel de iluminação aqui. Aí tem as coisas que vão além. Eu tenho a 20 metros ali um medidor de água. Ok. Eu trago esse medidor de água para esse mesmo painel. Porque é fácil. O painel está ali. Bota o medidor de energia, ele tem a entrada de pulso para a água. Eu tenho medidor de gás, eu trago para ali. O que acontece? Eu chego com esses dados todos num software que não é um grande investimento, que é um PME, por exemplo. Eu consigo fazer um mapa energético do meu hospital e consigo começar a trabalhar os grandes ofensores. Claro. Porque às vezes quando a gente fez o mapa do CEP, todo mundo falava, o grande ofensor do CEP é ar-condicionado. Tu sabe que o maior consumo do CEP não é o ar-condicionado? Ah, não? Cunha. O maior consumo do CEP são as cargas de laboratório. Olha lá. Então, aí que está. Às vezes a gente se prende a conceitos por falta de informação. Os dados podem te mostrar ali onde é que você está cometendo então, erro. Eu posso chamar atenção para um outro caso. A gente recebeu aqui o seu pupilo, o Dieguinho. O Dieguinho estava falando sobre o gasto com água, que o cálculo de 20% de toda a água ia para o ar-condicionado, onde as pessoas ainda achavam que, vou fazer contenção de despesa com água, olha em banheiro, olha em outras coisas. Se você não tiver esses dados, a gente começa a ter dificuldades. E assim, o Diego ele não é mais meu pupilo, ele é meu professor, né? O Diego, ele me mostra muitas coisas boas nesse sentido e ele vem trabalhando bastante nisso. E claro, ele tem um trabalho que é um trabalho mais de reação, né? Que ele trabalha na manutenção, então ele reage aos processos. E eu vou aprendendo com as reações dele e muito desses conceitos que eu quero trazer hoje, eles nasceram das necessidades dessas observações que Diego, Marcelo Penteado, Marcelinho, toda aquela equipe da Missão Crítica. Um abraço, meninos. E também não posso deixar de falar aqui do Corossi, do José Márcio, do Arnaldo. Todas aquelas demandas que o pessoal da manutenção traz para nós, a gente começa a olhar e dizer, olha,
peraí, se eu fizer isso, eu vou dar as informações que eles precisam para eles poderem atuar. Porque, às vezes, a gente se prende muito ao controle e acha que o controle que é importante. Mas tinha até uma propaganda, né? Controle sem... não me lembro mais. Como é que era isso? Era de pneus, né? Mas não importa. Mas a Potência questão, sem controle não é nada. O que acontece? A gente tem que... Para ter controle de verdade, a gente tem que ter informação. Excelente. E a informação, ela tem que vir de forma organizada. Então, se eu tiver um painel IoT, eu tenho a informação toda nele. E o que acontece? Hoje, nós temos dispositivos que têm web views integrados em praticamente tudo. Então, para conectar o meu painel de iluminação, eu posso botar um gateway que tem... Trazer esse dado e para eu dentro. posso ter o dado tanto no meu supervisório, como eu posso pegar um tablet que está ligado no Wi-Fi, que está na mesa rede, e entrar no IP daquele painel e olhar tudo que está acontecendo naquele painel sem o supervisório. E começar a fazer isso de maneira a que faça sentido esse conceito de IoT. Exatamente. Muito bom. Regis, prazerzaço receber você aqui. Você sabe que toda essa comunidade aí, a gente já tem aí alguns anos juntos e você sempre foi uma referência, então é um prazerzão não só trabalhar contigo, ser seu amigo e também aprender com esse monte de ideias malucas que você tem. Esses desafios são maravilhosos. Muito obrigado. Queria que você desse um último conselho aí para a galera, principalmente nesse sentido de que quanto os dados passam a ser importantes e como alguém que tenha usado essas tecnologias, que tem extraído de nós que somos fabricantes, né? Como é que esse conselho de trazer o fabricante para mais próximo, para ajudar o fabricante que produz tecnologia a usar melhor as próprias tecnologias, porque às vezes nem a gente tem esse conhecimento. Conta um pouquinho para a turma aí o que você tem de despedida e de conselho. Marcos, o importante, primeiro, em todo o processo que a gente vai fazer é a avaliação de custo-benefício. Então, assim, muitas pessoas vêm para mim, eu quero ter um centro de controle maravilhoso, eu quero ter umas telas de 80 polegadas. Cara, é isso que tu precisa? O CEP não é uma referência? O CEP não tem um centro de controle da NASA. Né? Nós temos monitores de 49 polegadas, independentes, não é nem um video wall. Por quê? Não precisa. O mais importante é o dado que vai ser mostrado no video wall. Então, assim, o mais importante que eu coloco para todo mundo é custo-benefício. Às vezes, um medidor de energia simples, aquele vagabundinho, ele custa menos de R$1.000 e eu consigo ter a informação que eu preciso. Mas eu estou lutando por um medidor de R$10.000 e eu não consigo botar ele. Quando que eu podia estar com de R$1.000 em vários lugares, funcionando e tendo a informação. Então, esse é um recado importante. A gente não pode procurar o ótimo, a gente tem que procurar o necessário. Aonde você precisar de qualidade de energia, consulta o fabricante, consulta o especialista, vai lá e diz, olha, bota a qualidade de energia aqui porque eu sei que aqui precisa. Tem outras áreas que você tem 2, 3, 4, 5, 10 modelos de medidor, sendo que esse mais simples poderia ser usado. Então esse eu acho que é um bom conselho, consultar E a proximidade com os fabricantes, muitos profissionais entendem assim, olha, se eu começar a conversar com a Schneider, eu vou me prender na Schneider e vou desafiar a compliance e coisa assim. Eu não acredito nisso, tá, Marco? Até porque eu não me prendo a ninguém. Eu vou a vários fabricantes,
tenho, sim, uma proximidade muito grande com vocês, mas eu tenho uma proximidade muito grande com vários... Com a ABB, com o Siemens, com outros Exatamente. fabricantes. Uhum. A questão essa troca de informações, ela é benéfica para os dois lados. Uhum. Porque a gente passa a necessidade para vocês, como esse caso do painel IoT. Ele não existe como um produto Schneider. Como conceito. Ele não existia nem como conceito. Exatamente. Mas a partir de uma feira, a partir de um momento que a gente teve o acesso a produtos, começou a conversar, entender, nós como clientes aproximamos setores que não se conversavam dentro da Schneider. Exatamente. Para formar o produto que nós precisávamos. Então, esse conceito é o conceito de aliança estratégica, né? Exatamente. Não é um fornecedor de produto, é um parceiro tecnológico para a gente crescer junto. Então, é importante a gente entender que a gente procura beneficiar a instituição que a gente trabalha. Claro. E para beneficiar essa instituição, a gente tem que ter o melhor produto de mercado. E o melhor produto de mercado pode ser, como nesse caso, uma união de vários produtos do mesmo fabricante. Eu poderia estar aqui falando da EOSPEC, do medidor de energia, de qualidade de energia, israelense, né? Uhum. E que a gente integrou com os sistemas Schneider. Uhum. Então, a gente pode integrar o mesmo fabricante, a gente pode integrar vários fabricantes para ter o melhor para a nossa instituição. O que interessa é que o produto final seja um produto dentro daquilo que você tem de necessidade e que caiba dentro do seu orçamento para também não inventar a roda, né? A engenharia é isso, tá? Então, a gente precisa tirar um tempo para conversar, para entender, para conhecer novas tecnologias, porque só assim a gente consegue criar soluções que a gente precisa. Só assim a gente entende as nossas necessidades. Porque às vezes a gente nem sabe o que quer. Nem sabe onde tem. Aí bate o olho, pô, isso aqui é legal. Não, é pior que isso. Não é não saber onde tem. Uhum. A gente não sabe nem o que precisa. A gente, às vezes... É um processo de inovação de verdade, só que dentro da engenharia e num mundo onde não pode falhar, né? Eu posso te dar 1000 exemplos, Marcos, de equipamentos comprados, softwares comprados, instalados, que a gente não usa para nada, que a gente não sabe utilizar. E é o que a gente precisa evitar, viu? Principalmente, o pessoal às vezes fala, tá falando do Einstein. Cara, não. Todos os hospitais têm as necessidades muito semelhantes e um erro que acontece bastante é isso. Primeiro, não ter essa proximidade com fabricantes, e não estou falando só de Schneider, tem que ter fabricantes que estão lá, vai ouvir os caras, o que é que tem de tecnologia, tem os caras do lado para poder ajudar. Regis, precisamos encerrar para a gente não ficar com o prazo muito longo, queria te agradecer bastante. E queria que você, assim, sempre que você puder, que você volte, porque eu sei que você tem um monte de ideias. Se eu puder te trazer mais vezes, eu o farei. Tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado pela oportunidade. Gente, então esse foi mais o Boteco em Frente ao Hospital. Nós temos aí essa iniciativa de aprendizado. A ideia é que seja assim, sempre bem descontraído, sem cortes, com um monte de boas ideias para tentar ajudar para que nós cresçamos como profissionais e ter uma infraestrutura cada vez mais resiliente, mais focada nos nossos pacientes e preparadas para o dia a dia. Tá bom? Um abraço e até a próxima.